Olá, boa noite. Prazer estar aqui ao vivo, nosso programa Boa Vida de toda quarta-feira. E eu tenho o prazer hoje de falar de um tema que é um tema muito importante e principalmente porque Goiás fez uma grande aquisição, ganhou um laboratório que eu vou explicar para vocês. Aliás, não sou eu que vou explicar para vocês, são os meus convidados, que é de primeira linha, que vai se equiparar aos outros espalhados nas grandes cidades do Brasil. Doutor Adriano Moraes Arantes. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutora Vera Sade são nossos convidados. A Vera, ela é biomédica, com doutorado, com mestrado no Canadá e doutorado na USP, é coordenadora desse projeto. E o doutor Adriano, ele é... Você é hematologista, Adriano? Sou hematologista. Ele é hematologista e nosso tema é transplante de medula óssea. Ontem eu estive na inauguração de um laboratório, que é o laboratório do Hospital Araújo Jorge, que vem, na verdade, sendo construído há 3 anos, uma idealização dos nossos convidados. Então, o que representa um laboratório de transplante de medula óssea, um laboratório de biologia molecular? No que isso adianta num tratamento para quem tem problemas no sangue, para quem tem doenças no sangue, e são doenças que precisam ser tratadas com transplante? A gente vai tentar entender um pouco isso e bater palmas, né? Porque essa foi uma iniciativa... foi uma luta, os meninos estão aí super cansados, eles vêm de uma estrada, de uma viagem longa, e a gente vai saber o que é esse laboratório no programa de hoje. Como prometi, semana passada, estavam os nossos consultores em odontologia, os nossos cirurgiões dentistas, implantodontistas, Jairo José, Dario Godinho, eles estiveram aqui, nos apresentaram a Alice Rodrigues, essa professora gracinha, educadora evangélica. Essa moça veio aqui, semana passada, feliz, porque parece que ela é feliz de qualquer maneira. Mas ela tinha os dentes todos tortos, muitas falhas, aí uma história, assim, de perdas dentárias ao longo dos anos, e, é claro, a deixavam muito triste. Mas hoje, só uma semana depois, todos os implantes da arcada superior foram colocados na quinta-feira e nós vamos ver hoje Alice, uma semana depois. Quem disse que implante é bicho de 7 cabeças, hein? Vamos saber dela daqui a pouco. E hoje também eu quero falar pelo telefone com o nosso consultor em endocrinologia, o doutor Cid Oliveira Reis, porque hoje saiu uma determinação em que há necessidade de uma prescrição diferente, cheia de regra, da sibutramina, que é um medicamento para perda de peso, para emagrecer. No resto do mundo parece que foi proibido, mas no Brasil, eu acho que o lobby aqui é muito grande, vai permanecer, mas vão ter algumas regras e algumas responsabilidades de quem prescreve e de quem aceita tomar. A gente vai falar pelo telefone com o nosso querido Cid Oliveira Reis. Durante aí o programa, uma hora qualquer, a gente vai ligar para ele. Então, o programa está redondinho e é claro que eu conto com a sua audiência. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta, o nosso tema é transplante de medula óssea e eu converso agora com a doutora Vera Sade e com o doutor Adriano Moraes. Doutora Adriana é hematologista, a doutora Vera é biomédica, ambos são responsáveis
pelo projeto que foi realizado dia 4 ontem, né? Foi inaugurado uma unidade, um laboratório de biologia molecular. O que significa isso? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Esse projeto foi idealizado na intenção de contemplar determinados exames e também montar uma linha de pesquisa dentro do hospital. Nós trabalhamos com doenças extremamente complexas, então quando você transplanta um paciente ou trata um paciente de uma doença oncológica, existem complicações que necessitam muitas vezes de determinados métodos, como os métodos moleculares. Mas mais do que isso, no diagnóstico muitas vezes você precisa. E no âmbito do sistema único de saúde, muitas vezes você não dispõe desse método e muito menos quem pague esse método no sistema único. Então, essa ideia surgiu há 3 anos atrás, a Vera foi minha companheira e a gente teve o apoio inicialmente do Sindileite, que nos levou até a Federação de Indústria do Estado de Goiás, que juntamente com a mineradora Serra Grande nos possibilitou através de eventos e o recurso para poder criar esse laboratório. E esse laboratório, como é que as pessoas se tratavam antes desse laboratório? Na verdade, o tratamento... Elas tinham que sair daqui? Não, o tratamento não... Se fosse ter um acompanhamento de biologia? A novidade, provavelmente, é porque não existe esse tipo de recurso, não existia esse tipo de recurso em Goiás, mas no sul e sudeste do país isso é comum e muitos serviços têm esse tipo de laboratório. E, logicamente, numa universidade como a USP, a Escola Paulista de Medicina, você tem vários deles. Na verdade, a biologia molecular ela tem invadido as áreas diversas da medicina. Então, hoje em dia, existem vários testes moleculares, testes baseados em análise de DNA, de RNA, para você confirmar um diagnóstico de um tumor e para você prever também a evolução desse tumor. Então, a gente viveu uma época dos chamados marcadores moleculares, e esses marcadores moleculares, na verdade, foram consolidados, né? E hoje em dia eles representam uma ferramenta importante dentro da oncologia. Então, por meio de análise de marcadores de DNA, marcadores de RNA, você pode prever a evolução de um tumor. Ou seja, ter conhecimento se esse tumor é um tumor que vai evoluir bem ou mal. Então, a gente chama isso de prognóstico, né? Você pode prever o prognóstico. E, gradativamente, você tem testes moleculares também que permitem prever a resposta a um determinado tratamento. Então, a biologia molecular, na verdade, ela vem invadindo várias áreas da medicina e na área da oncologia ela está se tornando uma ferramenta, na verdade, indispensável. Verdade. Eu quero deixar o meu público aqui bem situado, porque esse é um tema difícil, mas é um tema que eu venho estudando, até porque a gente fez uma entrevista recentemente, eu estou editando essa entrevista aí para a nossa revista, mas eu vou tentar passar para o meu público através de vocês um pouco sobre as doenças do sangue e onde que entra a biologia molecular aí. E, gente, é fantástico, é uma coisa impressionante que eu vi e o quanto pode ajudar numa recidiva, se um câncer, eles podem prever se o tumor vai voltar, até mesmo sem sintomas. Eu achei incrível isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças do sangue e a necessidade de um transplante de medula óssea. O que faz uma pessoa precisar de um transplante de medula óssea? Porque não são todas as doenças do sangue que necessitam de um transplante, não é? Primeiro, vamos conceituar o que é a medula óssea, porque algumas pessoas confundem com medula espinhal. A medula óssea ela está situada nos ossos longos do nosso corpo, então bacia, externo, que são os lugares que a gente mais produz. E ela é a fonte de plaquetas, de hemácias, de leucócitos, que são células de defesa, células que inibem o sangramento. É como se fosse uma fábrica de sangue? É uma fábrica do sangue. E essa fábrica, ela sofre alguma desregulação e, de repente, aparecem doenças como as leucemias, ou a medula, de repente, para de funcionar, a gente chama isso de anemia plástica, ou o paciente desenvolve doenças como os linfomas, que são doenças dos gânglios, das ínguas. E essas doenças, elas, quando não são responsivas a um tratamento convencional com quimio ou radioterapia, e principalmente se ela tem alguns marcadores moleculares de pior prognóstico, esses pacientes muitas vezes são candidatos a um transplante de medula óssea. Entendi. E como é que é esse tratamento feito no Araújo Jorge? É um tratamento que é interessante, que as pessoas conseguem cura, ou é uma coisa muito difícil, mesmo com o transplante? O transplante de medula óssea, ele tem uma capacidade de curar alguns tipos de doença.
Então, a indicação é o ponto mais importante, como em muitas terapias. Então, se você deixa a doença avançar demais, logicamente o transplante tem muita complicação, pode não responder. Então, a gente tem batalhado para que a indicação seja precisa, mais precoce. A gente recebe muito paciente já fora de possibilidade terapêutica, muitas vezes, para transplante. A ideia não é essa, a ideia é que o paciente chegue, por exemplo, uma determinada leucemia ao diagnóstico, mesmo quando o paciente respondeu, você sabe que aquela primeira célula que você colheu, ela tem marcadores moleculares que mostram que essa doença vai voltar precocemente se você não consolidar o tratamento com o transplante. Quer dizer que vocês, é como se fosse um guia, é como se fosse um guia? Os marcadores são utilizados em estudos exatamente para prever que aquela doença tem uma pior evolução se você não tomar uma atitude antes. Entendi. Então, dá para prever totalmente o futuro dessa pessoa com essa doença, se ela seguir o que vocês determinarem de tratamento? Assim, existem algumas alterações em algumas moléculas do seu DNA que produzem maior taxa de recidiva. Quer dizer, não é matemática, não é regra, mas como, em geral, se você encontra determinadas mutações, o paciente retorna com mais frequência a doença. Na leucemia aguda, por exemplo. Entendi. E é uma área nova, quer dizer, uma área que está em progressão, que está em expansão. Na verdade, esses marcadores moleculares e essas alterações genéticas, elas estão sendo descritas, né? Algumas já estão consolidadas, outras ainda não. Então, com a história de sequenciamento do genoma humano, muitos desses marcadores se tornaram conhecidos. Uhum. E antigamente, você fazer um sequenciamento de DNA, você conhecer essas alterações era muito difícil. Hoje em dia, com o que você tem de técnicas mais avançadas, isso se tornou mais fácil, eu diria. Então, com técnicas de sequenciamento de genoma humano, muitos desses marcadores se tornaram conhecidos e vários deles estão sendo validados clinicamente. Entendi. Então, existem alguns marcadores já consolidados e existem marcadores que precisam ainda ser estudados com mais detalhes, né? E daí a razão de desenvolver projetos de pesquisa a fim de validar esses marcadores. Entendi. Uma pessoa com um diagnóstico de uma doença grave do sangue que precisa fazer o transplante, só para chegar até lá onde vocês estão agora no laboratório. Primeiro, para fazer o transplante, ali ele estava explicando, o doutor estava explicando a questão da medula óssea. Para você entender em casa, é como se fosse o tutano do osso do boi, né? Digamos assim, lá dentro. Os ossos longos do corpo, ali se produz o sangue, os leucócitos, as plaquetas e as hemácias. Né? Tudo que o sangue precisa é produzido ali. Deu problema, aí tem que tratar. Aí a pessoa precisa fazer um transplante de medula óssea. Como é que são retiradas essas células de sangue que estão doentes de dentro do osso? Então, você tem dois modos de transplante. Você tem um da pessoa para ela mesma, que a gente chama de autólogo ou autogênico, que, logicamente, o paciente tem que estar com a medula totalmente limpa. Então, você pode colher de dois modos. Você estimula aquele paciente com um remédio que faz produzir a célula-tronco da medula. E se uma determinada contagem de células no sangue for maior do que uma quantidade pré-determinada, você coleta numa máquina chamada máquina de leucoaférese. É aquela aférese? Só que é de leucócito, chama leucoaférese. Se o paciente falha em coletar essas células dessa forma, nós levamos o paciente ao centro cirúrgico e aí nós coletamos diretamente da medula óssea, depois de uma anestesia, e isso é congelado e depois você interna o paciente, faz quimioterapia e reinfunde a medula óssea. A outra modalidade é o transplante halogênico, ou seja, que pode ser de um irmão, de um primo, pai, mãe, que é aparentado e o não aparentado, quando vem de um banco. Aí nessa situação, ou você pega o doador, estimula e colhe, ou você também leva para o centro cirúrgico e infunde logo após a coleta desse paciente. Ou seja, você modifica o sistema imunológico desse paciente. Essa célula tem que ser reamadurecida. Então, isso é um processo longo. É como se você tivesse, fazendo uma comparação grosseira aqui, é como se numa caixa de abelha você pegasse a abelha rainha. Pegasse a célula que vai recompor a medula. Mãe, exatamente. A progenitora. O termo correto é hematopoética. Célula progenitora hematopoética. E aí não pode sobrar nada dessa célula. No transplante halogênico, a gente tem um efeito interessante, que a célula do doador, ela é compatível, mas ela tem outras incompatibilidades. E essa célula é capaz de combater a célula leucêmica, a célula tumoral, por um mecanismo chamado enxerto versus tumor.
E esse enxerto é capaz de, além de estabelecer a hematopoiese normal, ou seja, a reconstituição do sistema, ali, o tutano volta a funcionar com a célula do doador, mas ela, além de tomar o espaço, ela luta contra a célula tumoral e ali o paciente fica curado. Entendi. Só que isso não é isento de complicações. Quer dizer, os pacientes podem ter reação do enxerto, podem ter reativação de infecção, como o citomegalovírus, que é um vírus que a gente tem com a gente e reativa no momento de imunossupressão, ou seja, quando a imunidade cai. Baixa. Por isso a monitorização de carga viral por método molecular, ela acontece muito antes, ela começa a subir muito antes do paciente ter infecção manifesta. Então você faz monitorização e trata com antibiótico adequado e o paciente pode ter uma boa recuperação. É uma coisa assim, é um processo bem complexo, mas que a gente vai tentar explicar para você direitinho para entender. Agora, onde é que vai entrar a biologia molecular a partir desse tratamento? Daqui a pouco a gente vai responder, porque a gente vai para um pequeno intervalo daqui a pouco. Tchau. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta, agora eu estou conversando com o Dr. Adriano Moraes, doutora Vera Sade, eles são coordenadores do Laboratório de Transplante de Medula Óssea do Hospital Araújo Jorge, que foi inaugurado agora essa semana. Então, eles estavam explicando que a medula óssea fica dentro do osso, é o tutano do osso. Aí deu algum problema ali, porque é uma produtora de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e leucócitos, deu problema em algum deles, acontece uma doença no sangue, muitas vezes precisa de transplante. Fez o transplante para a pessoa que está doente, é preciso retirar essas células doentes por punção, seja no ambulatório ou seja no centro cirúrgico? É. Isso. E aí é preciso colocar novas células dentro desse osso que sejam células sadias. Aí já está acontecendo o transplante de medula óssea. E entra o laboratório. Onde entra o laboratório? A doutora Vera, que é pesquisadora disso, pode falar, doutor. Depois a gente vai entrar na coisa da pesquisa. As complicações infecciosas acontecem com frequência. Então, existem algumas formas modernas e que já existem em vários centros do país. Você pode controlar, por exemplo, infecção por citomegalovírus, que é um vírus específico, o vírus da mononucleose também, que pode reaparecer, infecções fúngicas. Então, esses métodos garantem que a gente tem um diagnóstico muito mais precoce, rápido e precoce, que você detecta o material genético do agente patogênico. Ou também porque você consegue controlar ao longo do tratamento do paciente se ocorreu resposta molecular a respeito da doença. Então, o paciente tinha um marcador da doença antes, você tratou, ela sumiu, esse paciente é um paciente de cura. Cura. Sim. Isso. E aí, você que é responsável por essa parte de pesquisa lá no laboratório, deu entrada uma pessoa, um doente que vai fazer o transplante de medula óssea, você entra e pesquisa tudo que está acontecendo e o que pode acontecer, é isso, doutora Vera? Bom, não é bem assim, né? Existem algumas áreas de interesse, né, com relação a esses pacientes. Então, uma das intenções desse laboratório é otimizar, padronizar esses testes moleculares que são capazes de prever recidivas, né? Nós temos alguns projetos de pesquisa nessa área, no sentido de poder interferir nesses pacientes o mais precocemente possível. Entendi. Então, essa é uma das intenções desses testes moleculares. Você consegue detectar essas alterações moleculares muito cedo,
mesmo em quantidades muito pequenas. A vantagem da biologia molecular é exatamente isso. Você pode pegar uma doença no começo, você pode verificar se a doença está voltando, ou seja, se o paciente está resistente ao tratamento bem precocemente e mudar esse tratamento, oferecendo então outras chances, né, de terapia para esse paciente. É um salto de qualidade no tratamento, não é? Muito grande. Na verdade, os métodos diagnósticos baseados em biologia molecular, eles têm uma sensibilidade muito maior. Daí a razão da gente dar preferência para esses testes hoje em dia, implementar esses testes hoje em dia. O que a gente quer é aumentar a segurança do paciente com base na análise desses marcadores moleculares. E a chance dele se curar, e a chance dele sofrer menos. Exatamente. Não é, gente? Olha, 3 anos atrás, eu acho incrível, eu gosto muito dessas iniciativas, quando o governo entra com, por exemplo, esses jantares beneficentes, 3 mil por pessoa, não sei quantos mil por pessoa que a gente fala. Mas quando é para uma causa dessa natureza, dessa grandeza, é muito interessante, porque nesse jantar é que vocês conseguiram conseguiram angariar fundos para a implantação desse laboratório, Isso. Não é, doutor? Nós tivemos o apoio do governo do estado, né? Então nós fizemos um jantar no Palácio das Esmeraldas, convidamos um empresariado goiano e eles contribuíram com o ingresso, que era um ingresso considerável, e esse valor foi revertido em equipamentos e reforma do laboratório. Eu achei incrível. Ontem, no discurso do Dr. Paulo Afonso, o Dr. Paulo Afonso foi uma figura muito importante, que ex-presidente da FIEG foi uma figura muito importante, não é, Adriano? Sim, e o trabalho do Pedro Alves vem no mesmo caminho de grande sucesso. O Pedro Alves que assumiu que ele era da vice-diretoria da FIEG, então, na verdade, acaba que está ali, todo mundo em casa mesmo. Ontem estavam lá o doutor Paulo Afonso, o doutor Pedro, o doutor Manuel Paulino também, todos os diretores ali da FIEG. O Elcio Guerra, da mineradora. Serra Grande. E essa mineradora Serra Grande, qual foi o papel dela no laboratório? Ela apoiou, quer dizer, ela promoveu o evento, eles fizeram um desfile de joias, trouxeram alguns atores globais. Então, isso, de alguma forma, estimulou as pessoas a irem ao jantar. E, quer dizer, a causa deles é muito interessante, porque a ideia é modificar o lugar onde eles estão. Então, quando o Elcio me disse, o lugar onde a gente está deve ser melhor do que antes da gente chegar. Então, Então, quando a gente levou a ideia de fazer o laboratório, porque a nossa ideia, além de prestar esse tipo de serviço para a comunidade que não tem acesso, porque muitos desses exames que nós estamos querendo fazer estão disponíveis aí nos laboratórios particulares, mas nós tratamos 95%, 98% de pacientes do SUS que não tem recurso. Então, isso vai estar disponível para aquele paciente que está tratando ali. E, além do que, a gente vai inserir, o hospital já está inserido em rede de pesquisa, mas isso aumenta a quantidade de pessoas interessadas em pesquisa, você agrega valores, como eu consegui agregar a Vera, nós vamos agregar mais pessoas, e à medida que isso for acontecendo, você gera conhecimento, você gera avanço científico. Claro. As pessoas estão estudando mais, interessadas pelas doenças, então o atendimento melhora naturalmente. É um processo longo, a região sul e sudeste está muito à frente de nós, mas é uma hora de começar. E eu acho assim que essa ideia de vocês de transformar o Araújo Jorge numa potência de pesquisa da ciência, isso é incrível, porque olha o quanto essas pessoas sofrem, o quanto essas pessoas, a dor de quem está perto, a dor de quem sente, de quem tem um câncer, de quem tem um linfoma, essas doenças graves do sangue, elas encontram alívio quando elas têm pessoas que acrescentam no tratamento, que vigiam ali a doença é vigiada o tempo todo, Sim. não Exatamente. é? A doença é vigiada. E a pesquisa nessa área, assim, a área de oncologia, ela tem progredido muito nos últimos anos. Eu costumo dizer que nós estamos aprendendo biologia celular às custas da oncologia, às custas de aprender carcinogênese. E esse laboratório ele vai permitir a formação de recursos humanos. Então, o médico melhor, quem estuda mais, ele vai atender melhor. A gente tem certeza disso. Eu tenho. Então, nossa experiência tem mostrado isso, sabe? E aquela criancinha lá que é o modelo da campanha de vocês, aquela criancinha que está há 6 anos? 3 anos. Não, a moça disse que não, que são 6 anos. Acho que é a enfermeira? É verdade, desculpa, é verdade. 6 anos em tratamento. Sim.
E ele vai se curar, gente? Se Deus quiser. Uhum. E o laboratório vai auxiliar nisso? Espero que sim. O laboratório vai estar disponível para todos os serviços. Ele é um laboratório criado pelo Serviço de Transplante, mas ele é aberto para todo o hospital e a gente espera agregar pessoas que possam atender todas as necessidades do hospital. Muito bem, então vocês têm aí uns segundinhos para agradecer. Ontem vocês estavam tão emocionados, depois estavam felizes. Eu achei tão bom participar disso. Eu preciso agradecer o governo do estado pelo apoio, a Federação de Indústria do Estado de Goiás, a mineradora Serra Grande, todos os sindicatos que compõem a Federação de Indústria, porque foram muito importantes para a gente, né? E só preciso agradecer porque foi um sonho para muita gente que está ali. Eu sou um dos idealizadores junto com a Vera, mas teve muita gente que ajudou. E a gente espera que as coisas melhorem. O caminho é longo, mas eu espero que as coisas melhorem. Você é daqui, Vera? Sou de Goiânia. E pode dar um recadinho. Bom, eu quero agradecer a mineradora Serra Grande, a FIEG, né, o governo do estado, que também ajudou muito nesse projeto, e a própria instituição, né? Nós contamos com a ajuda dos funcionários da instituição também várias vezes. Eu acho que isso é muito importante. Sem eles também a gente não conseguiria fazer. Então, fica aqui nosso agradecimento registrado. Eu é que agradeço a participação de vocês. Toda vez que precisarem de mim, estou aqui, tá bom? Bom, pessoal, Dr. Cid de Oliveira Reis está no telefone. Dr. Cid, o senhor está me ouvindo? Espera aí só um pouquinho que já falo com vocês. Dr. Cid, boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Eu preciso de um retorno aqui no estúdio. Boa noite. Isso. Alô, boa noite. Estou ouvindo, Beizinho. Doutor Cid, hoje de manhã eu estava assistindo os telejornais na TV, de manhã cedinho, logo no primeiro horário, e logo de manhã eu fiquei sabendo que a sibutramina, que é um medicamento para emagrecer, foi proibido em quase todos os lugares do mundo, menos no Brasil. O que muda a partir de agora com o uso da sibutramina? Ouviu, meu bem? Ouvi, Aurélia. Eu acho que você está muito bem informada. Realmente, ontem, terça-feira, dia 4 de outubro, a Anvisa proibiu o uso dos anabolizantes, dos remédios para emagrecer à base de anfetamina, qual seja o Mazindol, o Femproporex e a anfepramona, mas permitiu o uso da sibutramina. E vai fazer uma nova observação daqui a 12 meses. Doutor Cid, parece que, pelo que eu entendi lá, esse medicamento parece uma bomba no organismo, né? Principalmente se a pessoa tiver um problema cardíaco, ela pode empacotar ali de uma hora para outra, né? Não é perigoso, não, doutor? É perigoso, mas pode. Por isso é que a Anvisa decidiu ampliar o controle. Pois é, e agora vocês assim, então vão ter além que se do uso do responsabilizar. receituário B12, exigido a partir de 2010, agora será necessária a assinatura de um termo de compromisso pelo médico e o paciente. E olha só... Esse termo é assinado em 3 vias, sendo que uma para cada um deles e a terceira via vai para a farmácia. Então, esse medicamento não pode mais ser vendido indiscriminadamente? Não. Ele vai ter agora também, além do receituário B2, deverá ser juntado com a receita esse termo de compromisso. Esse termo de compromisso vai dizer que o médico esclareceu o paciente sobre o uso da sibutramina, sobre os efeitos do uso da sibutramina. E que o paciente também tem que assinar esse termo de concordância a título de, se ele for tomar, ele também tem que assinar esse termo, não é? O termo médico, de responsabilidade? O paciente e a farmácia vão ficar de posse desse termo de aí eu compromisso. acho que, de repente, é até mais interessante, porque
Aí, se acontecer alguma coisa, existe um responsável ali, não é, doutor? Isso, existe doutor. a responsabilidade. Além disso, os laboratórios que fabricam a sibutramina vão ter que apresentar controle sobre os efeitos colaterais da substância. Tá certo, doutor. E aí as meninas, como vão? Heloísa e Thaís? Deus, tudo bem. Tá tudo bem aí no laboratório Núcleo? O Núcleo tá bem, Heloísa, Thaís, o Sirion, estão todos bem. Então tá bom. Então um beijo grande. O Núcleo agora está passando por uma ampliação do seu centro técnico operacional e nele vai começar a trabalhar os novos aparelhos, né, que nós adquirimos, que é o Arquitec, um aparelho que faz integradamente os hormônios e a bioquímica, além do que, com uma capacidade de 1.200 exames por hora, vai já começar a funcionar nesse novo núcleo técnico operacional que nós estamos ampliando. Além disso, né, contamos lá com o Imunocap, que é um aparelho que faz mais de 800 tipos de alergenos sorológicos, né, e é o único do estado de Goiás. E também vai ter a nossa outra estrela, que é a realização da hemoglobina glicada, uma que serve para o controle do diabetes, através de um sistema padrão ouro, que é o HPLC. Então, nós estamos com algumas novidades no Laboratório Núcleo e vamos estrear brevemente no nosso novo Núcleo Técnico Operacional. Muito bem, parabéns, um beijo para todos aí, tá bom, doutor? E em breve a gente vai agendar uma nova entrevista com um novo tema da endocrinologia, tá certo? Beijo grande, obrigado, doutor. Aurélio. Até mais. Olha, lembrando que o Núcleo fica aberto aos sábados, domingos e feriados, hein? Se você não tem tempo, esses dias estão perfeitos para você fazer o seu check-up no melhor laboratório do estado. Daqui a pouco a gente volta, obrigada aos nossos doutores. Nós vamos trazer o doutor Jairo José, doutor Dario Godinho e Alice Rodrigues, a estrela de sorriso novo e perfeito. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta. Eu estava louca para ver a Alice Rodrigues. Semana passada, essa mulher estava aqui. Assim, outra mulher, né? Hoje ela é outra mulher. Você estava aqui com os dentes com falhas, torto, ferro, sorriso feio. Quinta-feira de manhã entrou no centro cirúrgico pela mão dos nossos implantodontistas. E hoje, olha, uma semana depois, né? 6 dias depois, olha como está Alice Rodrigues, nossa educadora evangélica, ali naquela câmara, minha querida. E aí, como é que foi? Muito bom. Eu imagino essa alegria. Não, é uma coisa que não tem explicação, né? A gente, por mais que a gente fale aqui, as pessoas talvez não vão acreditar, mas é a pura verdade. A gente... É uma coisa tão rápida que a gente não acredita, dá pra acreditar, não dá né? nem para acreditar. Dá um sorriso ali, deixa eu ver você bem de frente. Olha, meu Deus. Ô, Pastel, você aí em cima, o Pastel é um rapaz Agora que trabalha posso, né? conosco aqui. Você pode colocar a imagem da semana passada?
Olha aí, olha, amiga, ó você, semana passada, Pois você é. acredita? Acredito. E agora, vamos mostrar hoje? Vamos mostrar Eu hoje a quero me Alice. ver. Aê! Mas eu fico feliz, mais um caso resolvido, mais um caso de sucesso. Boa noite, doutores. E aí, como é que foi de quinta-feira para cá, as etapas de tratamento? É com alegria que a gente está trazendo a Alice aqui hoje, Nossa, imagino. com mais um tratamento de sucesso. Tá? O tratamento correu totalmente dentro da normalidade. Tá? A cirurgia foi feita na quinta-feira pela manhã. Me chamou a atenção que na quarta-feira à noite, a Alice falou, olha, meus dentes, quando jovem, eles quebravam como mandioca. Né? E realmente é essa impressão que dava. Ela tinha algumas raízes ainda comprometidas e nós tivemos que remover. E realmente os dentes eram muito frágeis. Era tocar no dente, ele ia saindo aos pedaços, os dentes que a gente ainda tinha que remover. Então foram removidas essas raízes, foram eliminados os focos de infecção e foram feitos os implantes. E na quinta-feira, no período da tarde, na sexta-feira, no período da manhã, nós fizemos a sequência de provas estéticas do trabalho. Tá? No sábado, pela manhã, o trabalho definitivo já foi instalado. Tá? Nos dentes inferiores não foi feito implante, mas um dos profissionais da área de estética que trabalha junto com a gente, o Dr. Neidson, ele fez um pequeno clareamento a laser nos dentes inferiores e fez algumas resinas. Tá? Queria até agradecer ao Dr. Neidson por esse trabalho. Tá? E estamos aí hoje com a Alice, com um belo sorriso, uma oclusão já funcionando muito melhor. Tá? E com um quadro clínico bom, não teve um edema muito pequeno, praticamente não teve inchaço no rosto. Eu estou impressionada com esse resultado. Você esperava isso, Dario? É sempre assim? Aurélia, na semana passada, nós tomamos bastante cuidado de dizer que era um desafio para a gente poder trazê-la em apenas uma semana. Porque normalmente é com 15 dias e que a ter gente um pós-operatório tão satisfatório, igual foi o caso dela. Incrível. Mas normalmente é a realidade que a gente tem tido nos casos que a gente tem conduzido. Então, várias pessoas não acreditam que com uma semana a pessoa possa estar tão bem como Dona Alice está agora. Não, é incrível. Inclusive, eu encontrei com alguns colegas e eles falaram, olha, nós vimos o programa e nós achamos que vocês são muito corajosos de apresentar um caso com uma semana. Nossa Senhora, olha... Aí nós falamos, não, isso é o que acontece, a nossa realidade de tratamento é essa. Então, Dona Alice... A gente fica espantado, mas para vocês é normal, né? É uma realidade. Então, poderia ter tido um inchaço um pouco maior. E porque ela é branquinha. Porque ela tem a pele clara. Mas, assim, devido aos cuidados que a gente teve durante a cirurgia... um monte de tempo. Devido aos cuidados que ela teve no pós-operatório, então ela teve esse bom resultado. Olha só, vamos mostrar essa sequência de foto? Vamos começar aqui de cima, isso. Isso aqui antes da... Isso aqui antes da cirurgia, tá, gente? Olha só, a Alice antes da cirurgia. Vou subindo. Olha aqui o estado, tá tudo torto, mas é porque eu tô segurando. O estado dos dentes da Alice. A Alice inacreditável. Agora, olha aqui, gente, olha. Impressionante. Você remoçou muitos anos. O que faz uma boca sem dente? Essa agora, última foto que você mostrou é do sábado. É do sábado? Do sábado. Quer dizer que sábado você já estava assim? Assim. Sábado já estava assim. E me conta, Alice, sofreu? Porque linda você tá, mas às vezes a gente sofre para ficar linda. Não, mas não sofri de jeito nenhum. Nada. Nada. Assim, é Fala incrível. A verdade, tá? Vou falar de um sofrimento. Tá. Não podia falar nada, então isso para mim, ficar sem falar, foi difícil, mas eu não fiquei. Ainda assim eu não tive sequela, né? Não fiquei roxa, inchada fiquei, né? Apareceu um roxo assim um pouquinho, mas assim, com a pomadinha que o doutor receitou, não teve problema, já clareou, já não tem nada. E o que o pessoal está falando? Nossa, todo mundo admirando muito, né? Tem gente que está me chamando de irmã gêmea, não estou acreditando que sou eu, não. Nem eu acreditei que sou eu.
Eu chego no espelho toda hora e falo, gente, sou eu mesmo, não acredito. Mas Isso é tão bom, não é? A gente está feliz, é né? demais. Então, Bom. dor nenhuma mesmo. De fato, eu não senti Você nenhuma tá tomando dor. sopinha? Dormi bem. Não, agora já estou comendo. De segunda para cá já estou comendo. Já fui Sério, liberada. gente? Com menos de uma semana já passou para o sólido? Ela está com uma alimentação semissólida. É lógico que ela ainda não vai comer um churrasco, ela ainda não vai comer coisas duras. Mas alimentos mais pastosos, que não exijam tanto ainda da mastigação, ela já está autorizada a comer. Então, ela vai voltar a ter uma alimentação completamente normal com mais ou menos de 30 a 60 dias. Nesses primeiros dias, a gente tem um pouco de cautela, mais por uma prevenção, porque a musculatura, os ligamentos, a articulação dela, não está condicionada ainda a receber o esforço que ela precisa receber. Tá sensível, então, é como ali, se ela estivesse fazendo uma fisioterapia. Entendi. Parabéns, hein? Eu acho assim que, olha, a gente já trouxe vários casos aqui, até para mostrar o quanto a odontologia, a implantodontia tem avançado. E todas as vezes, olha que a gente já trouxe uns 9, 10 casos aqui, em todas as, eu não me acostumo, eu acho sempre, eu fico espantada com o resultado, com a qualidade do trabalho, com a reação do paciente e o quanto que isso pode, de repente, transformar a vida de uma pessoa. A Flávia, por exemplo, Alessandra, que foi o nosso primeiro caso aqui, não sei se você lembra dela, aquela moça que não tinha, ela era minha colega de faculdade, tinha um ou outro, uma moça de 30 e poucos anos. E eu vi a Flávia, conheci a Flávia antes e conheci a Flávia depois. É outra pessoa, porque não é só o salto de qualidade de você achar bonito, se achar bonita. Parece que tudo depois conspira a favor. Incrível. É porque melhora a autoestima, né? Até falei hoje com o meu esposo, né? Eu estava tendo dificuldade de procurar trabalho, porque lá em Belo Horizonte trabalhei, né? Mas depois que perdi o da frente, que foi o último, né, nessa foto que você mostrou, que onde estava a falha do central, esse né, aqui, um dos né? centrais, Aí foi mais difícil para mim, porque ia conversar e aí aquele dente balançava, né, aquilo era muito incômodo, muito terrível. Parece né? até que a sua boca ficou mais carnudinha ou é impressão minha? Hein, gente? Não é impressão, Aurélia, porque... Ela fez preenchimento da boca. Não fiz, não. Fala a verdade. Os lábios, a presença dos lábios depende muito da posição correta dos dentes. Então, quando a pessoa vai perdendo os dentes e vai colocando próteses, às vezes essa posição errada dos dentes, muito para dentro, vai fazendo com que os lábios deixem de aparecer com normalidade. Então, no momento que a gente está fazendo uma reabilitação como esta, a gente procura devolver os dentes, essa nova arcada que a gente está recriando com implantes, na posição ideal da estética e do suporte. Tá? Então, a gente procura um equilíbrio de mordida, um equilíbrio estético e um suporte para lábio, para que o rosto ache esse equilíbrio estético. Então, o lábio realmente ele está mais bonito hoje. Presente maravilhoso, né? Sim, nossa, né? isso é ficar uma bonito coisa de assim, novo, né? incrível. E não só isso, parece que aqui também preencheu, porque, é claro, basta a gente pensar que quando a gente perde os dentes, muitas vezes a pessoa fica até assim, né? Para dentro, assim, como se perdesse a bochecha, perdesse os ossos, né? E agora, olhando a Alice, parece que voltou aqui assim, ó, que eu tô falando assim, ó, a pele aqui, ó, parece que tá cheinha. Não tem uma ruguinha. Mas eu acho que os dentes impediam de ver minha beleza. Oh, meu Deus, os dentes eram tão ruins, né? Eu acho que inibia, né? Porque eu me achava bonita. Né, assim, eu vi que você já era trabalhada na autoestima, hein? Eu vi. Mas assim, eu me arrumava, mas eu não conseguia me sentir bem. Né? Eu até pensei em mandar algumas fotos para o doutor Jairo, né, que é da formatura das minhas filhas, né, do casamento do meu filho, onde que eu estava bonita, estava bem arrumada e tudo, mas não tinha condições de rir, de expressar, né, sorriso, né? Acabava com essa beleza toda e ia embora. Ia embora, né, por causa do constrangimento, então eu ficava sempre tentando segurar, né? Então, e eu tenho sorriso aberto mesmo, né? Isso E você já se acostumou com os novos dentes ou ainda não?
Já, agora já. A gente se acostuma com coisa boa, assim, rapidinho, né? Com muito mais Não, os facilidade. dentes, eu acho que eu não tive dificuldade com os dentes em si, para comer, para alimentar e para... Não. A dificuldade era olhar no espelho e saber se era eu mesma. Mas está muito lindo. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos para contar. Eu quero saber dos planos agora para o futuro. E de vocês, para a gente providenciar novos casos, porque cada vez que vocês trazem um caso aqui para o programa, é um atrás do outro, um mais bonito que o outro, não é possível. O da Carolina, vocês lembram da Carolina? Antes do intervalo, vou só contar isso rapidinho, o pessoal fica brigando comigo, mas eu vou contar. Carolina, lembram da Carolina, que é a médica bonita que veio aqui? Então, a Carolina tinha uns dentinhos infantis, praticamente infantis. Só uns dentinhos assim, porque a gengiva encobria esses dentes mais do que devia. Isso atrapalhava, porque ela ia sorrir, ela também tinha um pouco de inibição. Sabe aquela gengiva que mostra quando a pessoa sorri? Os meninos fizeram um trabalho lá nela, coisa assim, de um dia para o outro também. A menina já saiu, ficou inchadinha um dia, 2 dias, uns 3 dias já estava perfeita. Os dentes cresceram. E ela hoje, ela tem um sorriso perfeito, maravilhoso. Então, cada novo caso, uma nova surpresa. Daqui a pouco a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Olá, eu sou o vereador Paulinho Graus, de Goiânia. Peço licença para entrar em sua casa. O meu sonho é um novo jeito de fazer política, com humanidade, meio ambiente, qualidade de vida e respeito a você. É assim o meu trabalho como líder do PDT e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou o vereador Paulinho Graus. Vamos juntos mudar o mundo e a política. Agora apresentando o novo sorriso da Alice, feito pelos implantodontistas Jair José, Dario Godinho. Eles usaram a carga imediata, foi isso, gente? A técnica que vocês usaram na Alice? A dona Alice, ela recebeu um tratamento, igual a gente falou antes, em que foram feitos alguns implantes e no mesmo ato, 6 implantes. No mesmo ato da cirurgia foi feita a moldagem e 2 dias após já foi instalado o trabalho definitivo. Todas as pessoas podem ser submetidas à carga imediata ou há alguma restrição? A carga imediata, ela depende de alguns pré-requisitos, tá? Depende de se... Então, temos que fazer uma análise criteriosa com exames bem feitos, exames radiográficos, para ver se o paciente tem quantidade e qualidade óssea suficiente para fazer esse trabalho. Entendi. Tá? Então, ele é condicionado a se ter quantidade e qualidade. Mas isso também não é impedimento para implantes, né? Não é impedimento, porque hoje, dois detalhes. Hoje, quando o paciente não tem essa quantidade e qualidade óssea, já há técnicas para se repor esse osso com qualidade. E outra coisa também, que os implantes, hoje já existem implantes mais modernos, que mesmo quando o paciente não tem uma qualidade muito boa, há uma compensação pela sofisticação de alguns tipos de implantes, que surgiram recentemente que permitem mais indicação desse trabalho de carga imediata.
Muito bem, você entrou lá no centro cirúrgico, estavam só os dois ou tinha um monte de gente, um batalhão de gente? Porque tem que falar para vocês o seguinte, a gente fala, é muito fácil, mas olha a infraestrutura em volta, olha a quantidade de profissional em volta, é ou não é? Nossa, muito grande. A estrutura muito boa, né? Todas lá são capacitadas. Nós entramos, acho que tinha 8 pessoas dentro daquela sala de cirurgia, né? E aí veio a pessoa para fazer a anestesia, também o anestesista especialista, né? Veio, fez, foi conversando. Eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu já estava tudo pronto. Aí você estava naquela salinha lá tomando suquinho, sorvetinho? Mandou para a sala com ar-condicionado, televisão lá e tudo muito chique, muito bom. Né? Assim, eu acho que a gente precisa de divulgar que esse trabalho, tem muita gente que desconhece, né? Muita gente desconhece. Eu mesma não conhecia, não sabia. Se não fosse a minha amiga lá, Amélia, né, tivesse me insistido comigo para vir e conhecer o trabalho do Dr. Jair e do Dr. Dario, né, porque ela elogiou muito eles, aí eu falei, não, vou lá sim. E foi assim uma surpresa, porque realmente o atendimento deles é maravilhoso, eles são muito capazes, são profissionais mesmo. Com relação aos exames, ele mandou fazer todos os exames, né, fiz exames de sangue, vários tipos de exames, né, doutor? Você pediu, tudo, né? Na segurança, né, gente? Tudo muito seguro. Né? E antes, até tinha comentado com o doutor Jairo que eu tinha pensado no implante, nesse dente que eu tinha perdido, que era um frontal, né? E, no entanto, eu tive essa possibilidade de fazer em 3 dias e gastaria 6 meses para esse um implante. Nossa! 6 meses, pelo que eu conhecia, né? E nesse aí fez 6 implantes e mais a carga imediata. 6 dias né? depois aqui. 6 dias depois. 3 dias depois me diga uma coisa. Tem gente que morre de medo, que fica lá sofrendo, rindo assim, durante anos e anos e anos, porque tem medo. Então eu queria que você mandasse um recado para essas pessoas que sofrem igual você sofria e que estão lá ainda esperando, sabe lá o quê? Então, eu quero dizer para essas pessoas que têm medo, vá lá. Vá verificar lá com o Dr. Jair, o Dr. Dario, né? Você vai se surpreender, porque realmente é maravilhoso. A gente está falando aqui, não é uma mentira, é uma verdade muito grande. Eu sou cristã, jamais iria mentir aqui na frente, né? E eu falei para o Dr. Jairo que eu vou continuar falando isso para as pessoas, mesmo fora do programa. Eu vou continuar incentivando as pessoas a correr atrás. Eu tenho parentes, tenho irmã, tenho irmão que quer fazer isso também. Então, eu quero incentivar todos que... Né, para a gente não ficar sofrendo aí como eu sofri tantos anos, né, 30 anos da minha vida, né, com aqueles dentes, né, tão terríveis, né, e hoje, em 3 dias, uma mudança, tá bonita, viu, mulher? Mudança total. Parabéns, Alice. Muito obrigada. Eu sabia que ia dar certo porque eu sei do trabalho dos meninos, mas eu nunca pensei que fosse ter um resultado tão bonito assim. Eu achei que você fosse estar... com hematomas, que você fosse estar muito inchada, mas perfeito. Não, mas não teve. Parabéns, gente. Mais um caso resolvido e bem resolvido. Aurélia, só uma colocação. A partir de agora, não está concluído, tá? Então, o trabalho já está instalado. Porque ela já pode sorrir, né? Mas a partir de agora, existe uma fase de acompanhamento. Então, nós vamos acompanhar a dona O trabalho Alice não acabou. por vários anos ainda. Tá? Então, existe uma sequência de revisões, uma sequência de acompanhamento, onde a gente vai acompanhar essa mordida, vai acompanhar o cuidado que ela está tendo, tá? Então, tá certo. uma Feliz, longa jornada Dario. ainda pela frente de acompanhamento. Feliz. Mais um caso resolvido. Concluído, com sucesso. Olha só. Nós queríamos agradecer a dona Alice, agradecer você. Não, e olha só, por conta da Alice, semana que vem a gente repete esse programa, hein? Se não viu, vai ver a semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada demais. Beijo, obrigada. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.